Minha convidada do Carona de hoje é uma tenista jundiaiense que já jogou nas melhores quadras de tênis do mundo. Bem-vinda, Gláucia! Muito obrigada. Que bom te receber aqui. Eu também. Tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Eu também queria agradecer você, porque pessoalmente eu não te conheço, mas eu me conhecia, sabia, né, de você também. Não, eu acho maravilhoso, Gláucia, porque a minha vida inteira eu escutei falar o seu nome, a Gláucia do tênis, a Gláucia do tênis. Eu nunca fui conhecer a Gláucia do tênis, né? Que ficava ali perto do 9 de julho, mas... Isso, vamos passar por lá? Esse lugar é importante, ali onde tudo começou, a parte profissional, quando eu voltei dos meus jogos, que eu parei de jogar. Ali na 9 de julho, 1200, que nós iniciamos com uma lojinha de tênis, depois tinha as quadras de tênis, depois nós tivemos uma banca de jornal, tivemos depois um localzinho de doces que a mãe fazia, o Dila Doce Sal. Eu estou completando esse ano 55 anos de dar aula. Eu imagino seja o começo da sua carreira, seja o começo da sua história. O começo da minha história, quando eu voltei para Jundiaí, depois que eu joguei fora. Como é que o tênis surgiu na sua vida? A primeira coisa que é importante você saber é que eu nasci em casa com parteira. Estou na rua Prudente de Moraes, 111. Lá que é a Vila Argos Nova. A Vila Argos Velha era pro lado de cá, em frente a Argos. Onde a gente está lá na TV. Isso, exatamente. Eu fiz primário lá na Argos. Quando eu fui fazer ginásio, eu vim para o Instituto de Educação. Fiz o exame de admissão, porque naquela época existia exame de admissão. Então, imagina, todo dia a gente vinha a pé de lá para cá, passava por aqui. Aqui não tinha essa avenida, nada, né? Nessa ocasião, o papai sempre jogou bem futebol. O papai foi jogador, jogava bem. Ponta direita, jogava super bem, jogou pelo Comercial. Mas seu pai era jogador profissional? Foi convidado pelo Fluminense e pelo São Paulo, mas o vovô, o pai dele, não deixou ir. Porque naquela ocasião, mudar de cidade, ir para outro lugar, não era uma coisa tão comum. Por isso que quando eu comecei a jogar e precisei sair, foi muito fácil. Teve incentivo da papai e a mãe, não tinha um problema. Quando eu entrei no instituto, e eu acho isso importante, é uma oportunidade grande de poder bater um papo com você. O quanto é importante uma professora de educação física. E vinha uma senhora, uma professora que chamava professora Ruth de São Paulo. E ela fazia, o nosso grupo, que era tudo crianças, né? Treinar atletismo no bolão. Então o bolão é muito importante para mim, tanto para o tênis quanto para a parte de atletismo. E quando eu tinha 12 para 13 anos, existia uma Semana da Pátria, que era feito os colégios que se destacavam no interior, fazia a parte de atletismo no Pacaembu. E tinha um alojamento, a gente ficava alojado. No Pacaembu, no em Pacaembu, São Paulo? Em São Paulo. Mas no bairro ou no estádio? Não, no estádio. E aí foi a primeira vez que a mãe ficou preocupada, porque nós íamos ficar alojadas, as meninas, né, todos os jogadores, nossos atletas, uma semana. Mas isso você já jogava tênis? Não, eu estava fazendo atletismo. Então, eu só quis avisar o quanto é importante a professora Ruth, quanto é importante incentivar para um esporte. E lá fui eu, o papai deixou, porque falou assim para a mãe: nós já ensinamos o que é certo e o que é errado. Daqui para frente ela pode ir. Eu tinha 12 para 13 anos, qualquer coisa assim. Naquela época era muito criança. Só uma parte, estão passando em frente ao instituto aqui. Que é muito importante na minha vida, porque é aqui que realmente eu me formei, né? Eu fiz ginásio e depois colegial. O colegial era científico. E eu fazia científico porque eu achava que eu queria fazer medicina. Mas nessa ocasião eu comecei a jogar melhor tênis. Mas você era uma boa aluna. Nessa ocasião, no final do científico, já não. Mas sempre fui direitinho, sempre estudei bem. Aí existia a esportiva, a Associação Esportiva Jundiaense, ali na Dr. Torres Neves. E quem era o técnico de basquete lá era o Gato. E o papai uma noite me levou lá. E o papai falou: olha, gostaria que fizesse um esporte, essas coisas. E ele mandou entrar na quadra lá e me deu uma bola. Tava a equipe dele ali treinando. Não demorou muitos minutos, ele chamou o papai e falou: é melhor que ela vá para um esporte individual, porque ela não passa a bola para ninguém. Foi por isso que eu fui pro tênis. Aí foi quando a mãe me levou pro clube de Jundiaí, porque nós éramos sócios já. E tinha o Nelson Cardim, que dava aula no clube. E aí eu comecei a ter aula de tênis com o Nelson. Na sede central, né? Porque só existia a sede central que tinha uma quadra. E essa quadra é a mais importante da minha vida, porque é ali que realmente eu joguei tênis. E os torneios que o Nelson proporcionava e organizava, lotava, gente. Era incrível. Tinha torcida, tinha arquibancada de trás e na lateral. Era uma única quadra. Como eu fazia atletismo, nós tínhamos um clube em Jundiaí que chamava Jundiaí Clube, que era lá no bolão de atletismo. E aí meu grande amigo era o Nelson Prudêncio.
foi o vice-campeão olímpico no México em 68. Um dia estava com ele na arquibancada e o Prudêncio já tinha ido para o México, já era vice-campeão olímpico. E a única coisa que a gente conversava nessa ocasião, quanto era bom uma pessoa poder viajar, conhecer um pouco o mundo, porque não tinha oportunidade de nada. O Prudêncio, conversando comigo, falou: você que gosta do tênis, e eu já sou vice-campeão olímpico. Depois ele ainda foi jogar na Alemanha, né, na outra Olimpíada, porque aí foi na cidade do México. Tenho poucas chances de conhecer, de viajar, de auxílio mesmo, né? Você não acha bom você tentar no tênis? Que a gente queria passear é modo de dizer, conhecer um pouco, poder sair do país. Então eu tive essas oportunidades. O Gato falando que eu não vinha aqui para um individual. A professora Ruth que me colocou no atletismo e assim eu conheci depois o Prudêncio. E o Prudêncio que falou nesse dia. E nesse dia, como era só treinar, voltar a treinar, eu já tinha aula com o Nelson e eu treinava muito no bolão, no paredão. E foi muito interessante porque o bolão foi inaugurado em 1953. E eu nasci em 1954. E a mamãe foi na inauguração, ela estava grávida de mim. Então, já fazia parte. Eu acho que sim. Então, para mim, o paredão do bolão é ótimo. É uma coisa que me traz umas alegrias incríveis. Jundiaí inteiro me traz grandes recordações e alegrias, porque eu sempre tive vida muito boa, porque a gente vem de uma família simples, mas através do tênis foi dando oportunidade e através de amigos também, que deram oportunidade e me ajudaram, e com isso, até hoje, eu sobrevivo de tênis. O que é que treinar te ensinou para a vida? Uma coisa que me ensinou muito é que você tem que ter uma concentração enorme, apesar de você olhar para fora e enxergar todo mundo. Dizem que hoje é até provado que é um dos melhores esportes, né? Porque realmente você tem que primeiro saber que velocidade vem essa bola, você tem que entender. E depois você tem que mudar isso e ainda tem que ter uma estratégia para ganhar da pessoa que está do outro lado, né? Quando você começou a viajar e começou a perceber que você ganhava prêmios, que você era uma excelente tenista, como é que isso começou a mudar a sua vida? Nessa época, a gente ganhava muito pouco. Então eu trabalhava 9 meses por ano, eu dava aulas, porque não tinha patrocínio, não tinha nada. Não era um esporte reconhecido ainda? Ele já era aberta, já ganhava-se dinheiro, mas só quem estava, e ganhava-se muito pouco, quem estava muito próximo do topo. Eu cheguei a ser 131 do mundo e número 2 do Brasil. Foi essa a minha melhor classificação. Mas os prêmios eram muito pequenos. A gente não tinha quase nada. E para eu sair, eu nunca tive patrocínio. Então eu tinha que trabalhar 9 meses. Eu dava aula nessa época. Comecei aos 16 anos, no bolão. Aí eu entrei na PUC, em Campinas, que aí eu fui fazer educação física. Depois que eu comecei a jogar melhor, eu fui fazer então a PUC. E aí eu subi para a primeira classe. E quando eu subi para a primeira classe, o Pinheiros se interessou que eu fosse como militante no Pinheiros. Então eu fui jogar pelo Pinheiros e aí tinham 2 pessoas que me orientavam no Pinheiros, seu Fernando Aventurato e o seu Zucchetto. Foram eles que ajeitaram o meu movimento. Esse movimento que até hoje é mais fácil e que eu tento passar porque é um jeito, uma técnica que não machuca ninguém. Eu não estou falando de competição, mas estou falando assim que você tem a grande chance de jogar tênis sem se machucar. Nesse meio de tempo, eu tive 2 parceiros, a Elizabeth Bergene, a Betty, que é minha amiga até hoje, e o Givaldo Barbosa, o Gica, que também. Então, com o Gica eu fui campeã de dupla mista, Givaldo, e com a Betty fui campeã de dupla feminina. Agora, no meio disso, eu gostaria muito, se você me permitir, eu gostaria de falar de 4 pessoas. Claro. Um era o Nelson Cardim, que foi quem me ensinou a jogar e que eu subi e consegui que eu poderia viajar. E ele procurou seu Fug na Vulcabras, que era o presidente da Vulcabras, e eles me deram uma passagem para os Estados Unidos. Foi em 75 isso, eu tinha 21 anos. Foi a única passagem que eu ganhei, realmente. Mas eu queria deixar registrado o quanto isso é importante. E as outras 2 pessoas que eu não seria isso que nós estamos conversando hoje, de eu estar sobrevivendo de tênis até hoje, o casal Sérgio e a Ângela, e justamente cederam para construir as quadras onde eu comecei a trabalhar. O Sérgio e a Ângela Rapa. Isso, Sérgio Del Porto Santos e a Ângela Rapa. Você
criou, junto com outras mulheres também, a Liga Feminina Tênis, de eu fui Tênis. a primeira presidente da Liga. Como é que era para uma mulher ser esportista na década de 70 e 80? Era mais difícil do que para um homem? Tanto era difícil que, na mesma época que nós formamos a Liga, o torneio brasileiro, que era o principal torneio, né, o mais importante, ia ser realizado no Pinheiros. Nós 4, que eram as primeiras, resolvemos boicotar, porque o nosso prêmio para o feminino era 1/4 do masculino. Nessa ocasião, então, era a Patrícia, que era a número 1, era a Cláudia Monteiro, eu era 2, Cláudia Monteiro e a Marília Mari. A Sul-América, eles fizeram um torneio para nós 4 no Rio. Tanto que chamou a atenção que nós fizemos esse boicote. E se marcou uma época também. Glaucia, eu tô virando aqui e nós vamos passar em frente da onde era a sua escola de tênis. Essa foi a primeira escola de tênis? Aqui, que foi a primeira. Foi perto da 9 de julho, É né? aqui, é perto da 9 de julho. Quando é que você abriu essa escola? 81, quando o Sérgio e a Ângela facilitaram para podermos construir esse local. São 40 e tantos anos mais, né? Foi aí que você firmou o seu nome como uma professora de tênis, jogadora de tênis mesmo, assim. Foi quando eu praticamente estava parando de jogar, que eu estava com 30 anos, com 29 para 30 anos. Aqui era a entrada tudo das isso. quadras. Aqui tinha a loja de esporte aqui na frente. Muita gente passou por aqui para aprender tênis, mas eu acho que muito além do esporte que aprendeu com você, eu acho que aprendeu também muitas outras coisas de vida, né? Eu sempre falo que a gente precisa bem pouco para viver, né? E eu, como tive a oportunidade de vir de uma família simples e através do tênis eu pude conhecer muitos países, muitas culturas. Quando eu voltava, eu percebia que não tinha problema nenhum, era tudo tão simples e as pessoas às vezes complicavam tanto, né? Então, o tênis para mim sempre foi bom e eu passava isso para as pessoas, que é só aprender, não precisa para competir, mas é bom para a sua vida, para você fazer amigos. Quando você olha para trás na sua história, o que é que você pensa assim? Podia ir embora hoje, tá tudo Pelo amor de perfeito. Deus, não faça isso, Glaucia. Não brinca com isso. Não, mas tô dizendo, já tem tanta coisa, já passamos por tanta coisa, e só iria no Espendorelo, que eu vou lá toda semana, que eu vou lá desde pequenininha. É mesmo? Papai e a mamãe iam e o único lugar que você falaria de Jundiaí, assim, um pouquinho mais para lá, é o Espendorelo, que eu adoro, que me traz grandes recordações de Jundiaí. Mas assim, eu repetiria tudo que eu fiz até hoje, né? Passaria tudo de novo, porque eu fui muito feliz até hoje. Eu tô repetindo isso, mas é verdade, né? Quando eu tô na quadra ou quando eu tô com você contando sobre história, é por isso que você tá me dando uma grande oportunidade de falar quanto isso é bom. Eu trouxe meu crachá de Wimbledon. Que máximo! Aqui, eu joguei Wimbledon em 1981 e isso realmente é um momento importante. Quando você vai jogar Wimbledon, você joga o qualifying é a classificação. Claro que aqui no Brasil ninguém sabia, né? Porque você tá lá. Eu sei que quem comemorou comigo foram as pessoas do hotel que eu tava, porque os ingleses acham o máximo se alguém se classificar para o Wimbledon. Mas eu liguei para a mamãe e papai e falei que eu levava sempre um dinheirinho para poder ligar uma vez, que eu ia em maio, porque eles faziam aniversário de casamento. Eu liguei, mas eles não entenderam nada, porque era quarta-feira, eu no meio da semana, ninguém entendeu nada. Mas eu trouxe isso para você e depois eu tive a oportunidade, quando nasceu a filha da minha afilhada, lá em Londres, eu fui lá, a Beth me levou e eu fui até o Wimbledon de novo. E foi muito interessante eu poder ir rever onde eu joguei. Então eu queria te mostrar isso. Eu quero, trouxe. por favor. Tá, Vamos tá parar, a aqui. gente parar aqui, você Parar me aqui, mostra. eu te mostro. Eu pego aqui, quer? É só pegar. Eu trago a casa aqui, gente. Isso daqui é o crachá de Wimbledon. Miss Dilangela. Miss Dilangela. Olha isso, que máximo. E aqui diz, Competidor 460. daquele ano, de 81. Eu agradeço muito de você dar essa oportunidade. Eu que estou muito feliz de conversar com você, porque, Glaucia, eu a vida inteira ouvi falar da Glaucia do tênis. E a gente nunca conversou, nunca te entrevistei, mas foi muito importante. Muito obrigado por ter aceito o convite. Falar de esporte dá oportunidade. Tanto é que eu sempre ofereço, e estou oferecendo para você, quando sou entrevistado, que eu gostaria sempre de passar o que eu sei para você em algumas aulas, pelo menos para você ter a ideia do que é, entendeu? E isso é uma coisa que eu faço porque é como se eu estivesse retribuindo o que eu recebi de tantas pessoas e do tênis. Pode dar um abraço, Glaucia. Claro. Muito obrigado, de verdade.